Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 77. Ufa! Quando Surro parou de atacar, um silêncio pesado veio. Quando Lee Min-seong morreu, os carniçais contaminados ao seu redor desabaram imediatamente como uma marionete com um fio cortado. As vespas contaminadas que enchiam o céu sinistro também desapareceram. Oh, meu Deus! Baek Miho, que estava correndo para ajudar Surro, ficou ali olhando fixamente para ele. Foi uma visão absolutamente inacreditável. Um caçador classe C esmagou um vilão classe A à força. Como esperado, essa pessoa. Baek Miho seguiu seu caminho para adivinhar a identidade de Surro. Enquanto isso, naquele silêncio sufocante, o próprio Surro estava ocupado lendo as barulhentas mensagens do sistema. Ding, 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 ding. O lanceiro da rainha foi derrotado. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Oh, ótimo! Subir 3 níveis de uma vez valeu o trabalho duro. O nível de Surro estava agora em 32. Surpreendentemente, porém, a mensagem não terminou aí. Ding. O jogador atingiu o nível exigido. Você atendeu às condições de conclusão da missão secreta, qualificação de comandante de batalhão. Há mensagens não lidas. Nível requerido? Qualificação de comandante de batalhão? Surro, que estava tentando verificar a mensagem com uma expressão confusa, tropeçou de repente. Brum! De repente, o chão começou a tremer como se estivesse prestes a desabar. Não, o próprio espaço estava prestes a desabar. Jovem mestre, você deve sair daqui imediatamente! Beru gritou com urgência para Surro. O céu também estava sendo dilacerado. Se for tarde demais, você pode ficar preso aqui para sempre. Lee Min-seong fez vários sacrifícios e trouxe à força uma masmorra incompleta, o Santuário dos Insetos, para a Terra. Esse era o papel do pontífice que a abelha rainha Arsha queria. No entanto, ao mesmo tempo que a morte de Lee Min-seong, o poder coercitivo desapareceu e o santuário estava prestes a retornar à fenda dimensional. Vamos sair daqui. Surro adiou a verificação das mensagens e olhou para Baek Miho e Lin Taegyu. Lin Taegyu, que estava olhando para o morto Lee Min-seong, imediatamente fechou os olhos e se virou. Então olhou para Surro, sentindo-se em conflito e abriu a boca. Tenho muito a lhe perguntar, mas farei isso assim que sairmos daqui. Eu também. Baek Miho adicionou. Os 3 escaparam às pressas do santuário de insetos. No entanto, pouco antes de Surro deixar o santuário, ele parou de repente e olhou para trás. Foi preciso muito trabalho para pegá-lo. É um desperdício jogá-lo fora. Ele estendeu a mão para o corpo de Lee Min-seong caído no chão. Poder do governante. Swuk. Uma mão invisível levantou um dos braços de Min-seong, que Surro havia cortado. Já estava deformado para ser chamado de braço humano. O braço do lanceiro, que tinha uma longa lança em vez de uma mão, moveu-se em direção a Surro como um ímã. Logo depois disso, Surro sorriu significativamente e escapou do santuário. O pós-processamento foi realizado rapidamente no momento em que Lee Min-seong, o principal culpado, morreu. Todos os carniçais que assolavam a cidade pararam de se mover imediatamente, e todos esses desastres terminaram imediatamente. Este foi o resultado da perda de poder da geleia real contaminada de Min-seong, que corrompeu seus corpos. Depois disso, Lin Taegyu ligou imediatamente para um curandeiro especializado em desintoxicação e recebeu tratamento. Ele mal conseguiu se libertar do veneno. Ah, quase morri dessa vez. No futuro, devo ter algum tipo de dama da corte ou algo assim? Tenho que escolher meu próximo assistente como um curandeiro especializado em desintoxicação. Lin Taegyu repetiu suas resoluções com uma expressão exausta. Enquanto isso, Baek Miho mobilizou toda a mão de obra da Guilda Baeco e assumiu a liderança na proteção de vítimas e pessoas desaparecidas. A Guilda dos Ceifadores não estava em posição de fazê-lo. O incidente foi resolvido de alguma forma, mas a Guilda dos Ceifadores perdeu muitas coisas devido a isso. Felizmente, a maior parte da elite da classe B, ou superior, ainda estava viva, mas a perda da maioria dos caçadores da classe C, ou inferior, foi um grande golpe. Bem, eles apenas teriam que recrutar novos, mas quem tentará se juntar à nossa guilda agora?
Estou preocupado que aqueles que ainda estão aqui também vão embora. Ha! Lim Taegyu levantou a cabeça e olhou inexpressivamente para o céu, onde estava a colmeia de Lee Min-seong. Por alguma razão, ele teve uma visão do morto Lee Min-seong levantando o dedo médio para o céu. Aquele maldito desgraçado! Deve ser por isso que minha mãe me disse para fazer bons amigos. Oh, verdade. O secretário, Lim Taegyu, de repente se lembrou do secretário, que o traiu. Ele olhou em volta apressadamente. Porém, por mais que procurasse por ele, o paradeiro do secretário, já era desconhecido. Estranho. Parecia estranho. O secretário foi um secretário que ele escolheu pessoalmente. Ele tinha uma personalidade moderada e era um cara legal no trabalho. Desde quando ele era um traidor? Ele era mesmo humano em primeiro lugar? Naquela hora. O secretário estava observando todos eles com um rosto inexpressivo, misturando-se com a multidão. Ele virou as costas enquanto se afastava da cena. Uim! Enquanto as abelhas batiam as asas, sem que ninguém percebesse, o rosto mudou para o da abelha rainha Arsha. No entanto, a expressão de Arsha parecia mais deprimida do que a de Lim Taegyu. É inútil. Lee Min-seong morreu e os sacrifícios também morreram. Todos os planos que ela havia preparado até agora ruíram da noite para o dia. O plano era perfeito. Sim. Olhando para trás, seu plano era perfeito. Escondeu-se na sombra e fez um esconderijo. Lá, ela aumentou gradativamente o número de abelhas operárias. Eu coloquei meu coração e alma para fazer seguidores, oferecendo sacrifícios pelos mortos para Querechá. No meio, Lee Min-seong fugiu, mas esse nível de erro não foi um grande problema. Em vez disso, serviu como catalisador para acelerar os seus planos. A única causa da derrota foi aquele humano. Arsha avistou Surro à distância. Ela também achou que ele era ameaçador desde a primeira vez que o viu. Como esperado, ela deveria tê-lo matado mais cedo, mas em vez disso, apenas suas abelhas operárias foram levadas por ele. Tornou-se uma situação urgente até para você sobreviver agora do que pensar em vingança. Este é o poder dos descendentes? Havia um forte desejo nos olhos de Arsha olhando para Surro. Tudo bem, eu admito. A partir do momento em que ela se envolveu com aquele humano, não teve chance de vencer. Porque ele é descendente de Rakan. Como esperado, ele era o herdeiro do Rei das Bestas, o monarca da presa. Era natural que ela não fosse capaz de lidar com ele com seu próprio poder, pois ainda não havia se tornado monarca. Então, ela queria mais. Se eu me tornar uma monarca, terei esse tipo de poder. Felizmente, a sucessão do monarca da peste não aconteceu lá hoje. Ela confirmou o fato mais importante com seus próprios olhos. Estou saindo hoje, Rei das Bestas Corvo. Mas algum dia, definitivamente... Engolindo as palavras, o corpo de Arsha se espalhou no local. Voltando para casa, Surro tinha 2 cartões de visita nas mãos. Os proprietários dos cartões de visita eram Baek Miho e Lim Taegyu. Os caçadores coreanos recebiam cartões de visita do presidente e do vice-presidente de grandes corporações, nas quais todos estavam ansiosos para entrar. Estou ocupado hoje, então deixo você ir. Não deixe de nos contatar amanhã, é obrigatório. Os 2 colocaram o cartão de visita à força nas mãos de Surro, mesmo enquanto ele respondia freneticamente às perguntas dos repórteres que se reuniam para fazer o pós-processamento. Ainda se sentindo desconfortáveis, eles até pegaram o número de telefone de Surro. Parece que fui jogado na rua por algum motivo. Isso não está totalmente errado. Beru respondeu às palavras de Surro com uma expressão orgulhosa. Como quando você é recrutado nas ruas por parecer muito bom, o jovem mestre também é muito bom em lutar. Quando foi que você cresceu tanto? Isso é demais. Deixando Beru, que chorava de emoção, Surro jogou rudemente os cartões de visita sobre a mesa. É bom ingressar em uma grande guilda. Não era apenas um nome popular ou uma grande empresa. Mesmo que o salário não fosse alto, o bem-estar de uma grande guilda era realmente enorme. Dependendo da classe ou experiência, pode-se emprestar equipamentos caros e de alta qualidade. Grandes guildas também eram equipadas com um centro de treinamento espaçoso e robusto, que não entraria em colapso, mesmo se os membros usassem sua mana o quanto quisessem. Outros caçadores não cresciam subindo de nível como Surro, por isso precisavam de mais treinamento.
era usar o poder que lhes foi conferido de forma mais eficiente e estratégica. O problema era que eu já tenho todos eles. Boa arma? Surro tinha uma loja. Contanto que seu ouro fosse suficiente, ele poderia comprar qualquer equipamento que quisesse. Um grande campo de treinamento? Existe outro caçador no mundo que tenha um campo de treinamento pessoal tão grande e amplo quanto o de Surro? Surro imediatamente inseriu a chave em sua sombra. Você vai entrar imediatamente? Sim, tenho algo para verificar. Clac. Você gostaria de entrar na masmorra das sombras? Sim. Não. Sim. Entrando na masmorra das sombras. Swoosh! Em um instante, a visão de Surro ficou preta e branca. Antes que ele percebesse, o lugar onde estava era o centro de treinamento de força da masmorra das sombras, a pirâmide de Amut. Lá, Amut, que esperava a chegada de Surro, levantou-se com seu corpo gigantesco e um sorriso cruel. Você finalmente está aqui. Vamos começar a treinar. Espere um minuto, ainda não. Assim que Surro o viu, dissuadiu Amut apressadamente, que estava prestes a iniciar o treinamento de manifestação corporal espiritual. Amut franziu a testa, enquanto tentava se transformar em um corpo espiritual. Você tem mais alguma coisa para fazer? Sim. Há outras coisas importantes a fazer. Surro soltou um suspiro de alívio e verificou a mensagem de antes piscando diante de seus olhos. Você atendeu às condições de conclusão da missão secreta, qualificação de comandante de batalhão. Há mensagens não lidas. Depois de respirar fundo, Surro imediatamente verificou a mensagem. Missão secreta, qualificação de comandante de batalhão. Um jogador provou seu valor ao atingir o nível exigido. Torne-se um comandante da Legião das Sombras e cultive suas próprias colheitas. Isso não pode ser. Os olhos de Surro se arregalaram. Swoosh! Sob os pés de Surro, a sombra se moveu sozinha e começou a gritar silenciosamente. O som era grandioso, como uma canção militar de bravos soldados deixando o campo de batalha, ou grotesco, como um requiem solene. Jing. Você aprendeu habilidade. Salvar sombra. Salvar sombra? É! Antes que Surro pudesse terminar suas palavras, Beru se assustou e gritou. Oh, meu Deus! Finalmente, o jovem mestre foi reconhecido por Sua Majestade.